Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com a Egea, Ambev, Endi e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. umsoplaneta.globo.com. Today, here in Sharm el-Sheikh, we established the first ever dedicated fund for loss and damage, a fund that has been so long in the making. O presidente da COP27, o egípcio Sameh Shoukry, foi interrompido pelos aplausos da plateia ao anunciar o acordo histórico de criação de um fundo de perdas e danos para ajudar países em desenvolvimento a enfrentar os efeitos da mudança climática. Com 2 dias de atraso, os negociadores finalmente chegaram a um consenso para atender a demanda antiga de países mais vulneráveis à emergência climática. No entanto, perguntas importantes ficaram sem resposta. Quem vai financiar esse fundo? E quais serão os critérios para a distribuição dos recursos? Temas que ficarão para a próxima COP no ano que vem. O clima era de descrença no acordo, ao menos no acordo decente. Até o objetivo de limitar o aquecimento do planeta a 1,5 grau em relação ao período pré-industrial, a meta das metas, definida no histórico Acordo de Paris em 2015, correu risco. O texto aprovado apenas reafirma o objetivo do Acordo de Paris, de conter o aumento da temperatura média do planeta abaixo de 2 graus em relação aos níveis do período pré-industrial e continuar os esforços para limitar a alta da temperatura a 1,5 grau. Porém, não avança nas metas de eliminação de combustíveis fósseis, falando apenas na necessidade de redução gradual, uma meta considerada fraca pela União Europeia e pelo presidente da COP26, o britânico Alok Sharma. I would say, however, that this is a fragile win, and we have kept 1.5 alive. But I would still say that the pulse of 1.5 is weak. Qual o impacto do acordo final da COP27? Que pontos ainda ficaram em aberto? Há outros avanços no texto? E o que o mundo espera do Brasil após a volta do país ao cenário multilateral do clima com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje, que faz parte do Um Só Planeta. Eu sou Carolina Moran e neste episódio converso com a repórter Ana Rosa Alves, que acompanhou a COP em Sharm el-Sheikh, no Egito, e com o coordenador técnico do Observatório do Clima e coordenador-geral do MAP Biomas, Tasso Azevedo. A conversa com o professor Tasso foi feita em 2 etapas, uma antes do resultado final da COP e outra depois, por isso você vai perceber alguma diferença no áudio ao longo do episódio. Fique com a gente. Ana Rosa Alves, a COP27 avançou na proposta de criação de um fundo de perdas e danos, mas ainda há muitas lacunas, né? O que está consensuado nesse momento? Então, Carol, perdas e danos era uma questão antiga, uma demanda antiga dos países mais vulneráveis, dos países mais afetados pelo aquecimento global. Eles pedem há mais de 30 anos, desde a Rio 92, a criação de um fundo específico para que eles sejam recompensados pelos danos que o aquecimento global causam a eles, danos tanto materiais quanto imateriais. A criação desse fundo, ela é historicamente barrada pelos Estados Unidos e pela União Europeia, porque eles temem que isso se assemelhe, isso seja entendido como uma admissão de culpa e abra a porta para pedidos de reparação que podem passar dos bilhões, dos trilhões. Mas essa era uma questão que a presidência egípcia e que os países em desenvolvimento eles vinham pondo com muito enfoque uma questão definitiva dessa COP, uma questão que determinaria o fracasso ou o sucesso dessa COP. E os Estados Unidos e a União Europeia acabaram cedendo, já depois do dia que estava determinado para a COP acabar, eles concordaram com a criação de um fundo, mas mesmo assim com algumas questões. Como já era esperado por especialistas, o rascunho não fala em prazos nem em valores.
mas representa um avanço histórico. Um integrante da delegação de Guiné escreveu assim numa rede social: 30 anos de paciência. O dia chegou, está feito. Sim, um novo fundo para responder a perdas e danos dos países em desenvolvimento. Esse é um momento único, uma vitória para todos os cidadãos do mundo. Pelo texto atual, o fundo será limitado aos países mais vulneráveis, países em desenvolvimento mais vulneráveis ao aquecimento global, e ele também não determina quem vai pagar esse fundo. O que é uma questão chave que vai ficar para o ano que vem, mas é uma questão super importante, um dos motivos pelos quais a COP demorou tanto para terminar. Pois é, uma vitória parcial, né, Ana? Porque dizem que o fundo será criado, mas não dizem quem vai doar, não dizem quais serão os critérios, essa discussão vai ficar para a próxima COP, e a proposta menciona novos arranjos financeiros, o que é algo também bastante vago, poderia incluir aí um mix de fontes, até com bancos, né, mercados de carbono, enfim, não está claro de onde vem o dinheiro, que é o grande ponto de interrogação, né? Pois é, Carol, não está claro. E isso também é um impasse, porque os Estados Unidos e a União Europeia, a Austrália, o Japão, eles querem abrir esse fundo, eles querem que tenham mais doadores. Isso porque eles querem incluir os países emergentes, que são responsáveis por uma fatia cada vez maior das emissões de gases de estufa. Por exemplo, hoje a China é responsável por 27% das emissões de gases de estufa do mundo. Só que se a gente olha com uma lente histórica, porque as emissões se acumulam e o efeito é acumulado, esses países desenvolvidos, eles de fato têm uma parcela de culpa significativa. A riqueza deles e o desenvolvimento deles, desde a Revolução Industrial, vem às custas do aquecimento da Terra. E os países emergentes, como a Índia e como a China, eles hesitam em contribuir para esse fundo, em querer contribuir para esse fundo, porque eles argumentam que essa não é uma responsabilidade que eles têm de acordo com as regras da ONU. E, de fato, segundo as regras vigentes da ONU, que foram estabelecidas em 1992, essa divisão data da Rio 92, eles são caracterizados como países que não são financeiramente obrigados a contribuir. Então, esse é um impasse que a gente deve ver ano que vem na COP28 nos Emirados Árabes. Ana, e para além dessa discussão do fundo, que era a mais importante da COP, dá para dizer que teve outros avanços? Essa foi uma COP muito técnica, né? O lema dessa COP era a implementação do que foi definido ano passado em Glasgow e dessas coisas pendentes. A gente tem até agora uma linguagem muito, muito parecida com o texto de Glasgow no que diz respeito aos combustíveis fósseis, o que muitas organizações de sociedade civil e muitos cientistas dizem ser preocupantes, porque não fala da eliminação gradual dos combustíveis fósseis, mas sim da redução gradual dos combustíveis fósseis, e também tem uma diferença entre quais combustíveis fósseis, só o carvão ou todos os combustíveis fósseis. Então, tem muitas questões aí pendentes. Agora, conta pra gente um pouco de bastidor, você que acompanhou de perto no Egito, está conversando com a gente agora já voltando, né, para casa, está indo uma conexão longuíssima em Londres depois de muito trabalho. A gente acompanhou daqui do Brasil muito mais com foco na participação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e de outras autoridades, enfim, outros representantes do Brasil que estavam também na COP. Como é que foi isso no bastidor? De fato, a participação do Brasil era muito aguardada e foi importante para os outros líderes que estavam ali presentes? Olha, Carol, a participação do presidente eleito Lula foi talvez o ponto alto de uma COP bem silenciosa, assim. O Lula, ele meio que deu uma vida para a conferência nos dias que ele estava lá, foi uma recepção de rockstar, assim. É como se você imaginasse que o Harry Styles chegasse numa escola com adolescentes. Era muito engraçado, mas de fato, assim, a presença do presidente eleito Lula, tanto na quarta quanto na quinta-feira, ela movimentou bem, era muito concorrido. O Brasil sempre foi um ator muito forte na diplomacia climática, e a gente viu isso ir por água abaixo nos últimos 4 anos, a gente viu reveses significativos, tanto na política ambiental quanto na participação brasileira nas conferências. E primeiros sinais que o presidente Lula deu no discurso da vitória e depois o pronunciamento dele na COP, eles reposicionam o Brasil nesse cenário. A promessa de zerar o desmatamento legal, a promessa de criar um Ministério dos Povos Originários,
combate ao garimpo ilegal, combate ao crime organizado na Amazônia. E fortalecer todas as organizações de fiscalização e o sistema de monitoramento que foram desmontados nos últimos 4 anos. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Esses crimes afetam, sobretudo, os povos indígenas. Isso tudo é muito bem recebido. É claro que o Brasil vai ter que mostrar, o presidente eleito vai ter que mostrar que não são só promessas, mas o que foi feito durante os 8 primeiros anos que ele esteve no poder nesse âmbito, mas também eu acho que é bem importante a gente pontuar que a participação do Lula na COP, ela também reposiciona o Brasil com relação ao multilateralismo e como um ator internacional nessa questão mais ampla, não só relacionada ao meio ambiente. Ana, para a gente fechar, então, a meta de conter o aquecimento global em 1,5 grau está mantida, né, a partir dessa COP, mas o espaço para isso está ficando cada vez mais exíguo, né? O mundo tem que fazer um esforço muito grande para conseguir cumprir essa meta. Está ficando cada vez mais difícil, Carol. E a gente sabe que os países têm compromissos de rever suas metas periodicamente, mas a gente sabe as promessas e as ações aí tem uma lacuna bem grande. A gente está ficando cada vez mais distante de 1,5 grau e assim, pode parecer, a gente hoje, com as promessas atuais, se elas forem mantidas, na melhor das hipóteses, a gente está num caminho para um 2,4. Pode parecer uma diferença pequena, mas cada pontinho tem um impacto significativo. São eventos climáticos extremos cada vez piores. Ação urgente é cada vez mais necessária e a gente vê que, apesar das negociações avançarem, a gente ainda está muito distante do que precisa ser feito para a gente garantir um futuro habitável no planeta. Ana Rosa Alves, obrigada pela participação. Boa viagem aí de volta, bom retorno e bom trabalho para você. Obrigada, Carol. Professor Tássio Azevedo, que balanço podemos fazer desse texto final da COP27? Foi, de fato, um acordo histórico a criação desse fundo de perdas e danos? Basicamente, a gente não teve grandes novidades na questão do plano de trabalho e uma decepção, né, em relação a terminar, né, o uso de combustíveis fósseis, que é um dos temas mais importantes para a redução de emissões. A gente precisa ter uma data para acabar com o consumo de combustíveis fósseis. Isso, o texto ficou até menos incisivo, né, do que foi em Glasgow, na COP26, mas teve sim uma novidade importante, boa, que foi a aprovação da criação do fundo para perdas e danos, que visa compensar, né, os países que estão tendo impactos irreversíveis ou irremediáveis, né, em relação às mudanças climáticas e que possam acessar esse fundo. Então, o lado bom é que esse fundo decidiu-se que realmente vai ser criado esse fundo, mas ainda sem formato, sem quantidade de recursos, regras de acesso. Isso tudo ficou para ser decidido na COP28 e foi formado um grupo de 24 países, vão ser 10 países desenvolvidos e 14 países em desenvolvimento, que vão trabalhar nessa proposta do formato desse grupo. Então, foi bom, é um avanço importante, ainda que no campo da redução de emissões, a gente continua com um plano bem insuficiente, né, para o tamanho do desafio, uma vez que é preciso começar a redução de emissões a partir de 2025 e chegar a uma redução de pelo menos 30% em 2030, e a gente ainda não tem uma perspectiva de que isso aconteça
Agora, professor, para além da criação desse fundo, ainda com muitas lacunas, né, não sabemos quem serão os doadores e quais os critérios também para a distribuição do recurso, dá para dizer que houve outros avanços nesse texto da COP27? Teve avanço em algumas áreas, como o caso do metano, onde a gente tem um acordo do metano, né, que, com a proposta de reduzir 30% as emissões globais de metano. Isso foi aprovado no ano passado, né, assinado por vários países, inclusive o Brasil, cerca de 60 países. E nós tivemos, durante aqui a COP, o engajamento da China, que ainda não é parte, é o maior emissor de metano no planeta, ainda não fazia parte, e sinalizou a China, né, que está comprometida com essa agenda, e sinalizou que também vai se tornar parte desse acordo de metano, né. Lembrando que o Brasil assinou o acordo no ano passado, mas ainda não definiu o seu compromisso, né, a sua contribuição para essa redução das emissões de metano, que vem principalmente da pecuária, no caso do Brasil, né? Então, enfim, se espera que o Brasil, no próximo ano, possa apresentar as suas metas para redução de metano, né? E talvez o ponto alto, né, para nós brasileiros, em certo sentido para vários aqui, né, na COP, foi a participação do presidente Lula, né, eleito, e sua primeira viagem internacional aqui mobilizou bastante atenção aqui na COP, e foi visto como muito positivo a volta do Brasil, né, ao cenário global de discussões. No discurso, o presidente trouxe a mensagem que vem sendo muito repetida aqui na COP27, a de que o Brasil está de volta à linha de frente do combate às mudanças climáticas e às desigualdades sociais. Enfim, fora dessa veia negacionista que a gente vinha vivendo, né? Então esse também foi um ponto alto importante dessa COP. Professor, a gente vai falar de Brasil um pouquinho mais adiante, mas antes eu queria entender. O mundo caminha para a criação de um fundo de perdas e danos, mas já havia um compromisso anterior, desde a COP15, da criação de um fundo de 100 bilhões de dólares anuais para que países ricos ajudassem os países em desenvolvimento com a questão climática. Qual a diferença entre esses dois fundos e por que é que esse fundo de 100 bilhões prometido lá desde 2009 nunca saiu do papel? Então, são duas coisas, Carolina, porque é o seguinte, em 2009, se acordou que os países, digamos, mais desenvolvidos, ricos, aportariam 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020 para mitigação, que é a redução das emissões de gases de efeito estufa, e adaptação dos países mais vulneráveis. Isso nem tinha discussão ainda de perdas e danos. Essa discussão só começou a ganhar força a partir de Paris mesmo, né, de 2015. Então, o que nós estamos falando é, primeiro, garantir que os 100 bilhões que foram prometidos lá atrás, eles estejam na mesa, né? Hoje, o número mais próximo que nós temos disso foi em 2021, foi 83 bilhões, e se você vai olhar, né, e cavocar esses 83 bilhões, o que está sendo declarado inclui qualquer coisa, assim, tipo, sem brincadeira, tem assim, vacinação, entendeu? Em um determinado país apoiado, mete lá na conta do clima, né? Então, uma parte grande disso nem é dinheiro novo, é só dando nome diferente para as coisas que já investia, né? Então esse é um tema. E o outro tema é criar um mecanismo, e é um mecanismo separado, que é um mecanismo para compensar os danos aos países que já são danos irreversíveis, né? Não dá para você remediar mais, né? Um relatório solicitado pela presidência da COP27 afirma que os países em desenvolvimento e emergentes, com exceção da China, vão precisar de mais de 2 trilhões de dólares por ano para financiar o combate às mudanças climáticas. Com aproximadamente 1 trilhão procedente de investidores internacionais, países desenvolvidos ou instituições multilaterais. A Comissão Europeia chegou a propor incluir países emergentes como doadores desse fundo. Na sua avaliação, isso faz sentido? Até faz também. Quer dizer, o que é a questão? São os países que mais contribuíram para a situação que a gente tem hoje, né? Então, historicamente, existem países emergentes que já estão nessa condição, que também tem uma contribuição importante. A China tem uma contribuição importante, o próprio Brasil tem uma contribuição importante, mas proporcionalmente, não há dúvida de que os países mais desenvolvidos, né, que basearam o seu desenvolvimento em grandes emissões de gases de efeito estufa e, portanto, estão com o seu carbono há muito tempo na atmosfera, né, provocando o aquecimento global, que é acumulativo, eles sejam os principais contribuintes. Como é que se analisa as posições e a participação dos dois maiores poluidores do mundo, que são
Estados Unidos e China. A gente sabe que o governo Joe Biden anunciou um plano climático ambicioso, de dimensões históricas, mas que é mais voltado para o plano doméstico, né? Os americanos resistem um pouco a essa ideia de um fundo global. Os Estados Unidos põe muito pouco dinheiro, né, em recurso global. Ele geralmente, inclusive quando reporta, né, os recursos que estão colocando, ele coloca que soma todos os tipos de cooperação que eles fazem, né. A gente mesmo teve conversas nessa COP, né, com o secretário John Kerry, e é basicamente isso. Quando você fala, bom, eu quero apoiar, quero ajudar a Amazônia, né, a gente diz, então tá lá, tem um mecanismo, o Fundo Amazônia vai ser reativado, pode aportar recursos no Fundo Amazônia que ele vai ser muito bem-vindo, né. E aí vem toda uma história, não, porque precisa apropriar, é complicado e tal. Então eu acho que não é uma tradição dos Estados Unidos aportar recursos diretamente, né, e de forma não condicionada nesses instrumentos. Agora, os Estados Unidos, ele tem tido uma posição, a partir da eleição de Joe Biden, que realmente coloca o tema como uma prioridade importante. O presidente americano foi aplaudido quando pediu desculpas mais uma vez pelos Estados Unidos terem saído do Acordo Climático de Paris. Foi na época do governo de Donald Trump. O país voltou oficialmente ao acordo logo depois que Biden assumiu a presidência. E também tem, apesar de toda a crise com a China, né, que nós temos entre Estados Unidos e China hoje acontecendo, é interessante que aqui durante a COP nós tivemos momentos importantes de colaboração entre China e Estados Unidos, como por exemplo no dia do metano, quando, inclusive quem trouxe, né, para a mesa, né, na conversa, inclusive apresentou ali na hora da conversa o ministro chinês, né, foi o próprio John Biden, né, que disse assim, olha, eu tenho mais uma coisa aqui interessante, enfim, muito importante e tal, e aí chama o colega chinês para anunciar que eles vão se juntar, né, ao esforço do metano. E a China, o senhor vê mais comprometida com essa agenda ambiental, a despeito do presidente chinês não ter ido à COP, né? Mas isso não é comum, tá? Essa coisa dos presidentes irem à COP, a COP, especialmente essas COPs intermediárias, não é comum, né? O comum é estar realmente os ministros, é o mais comum mesmo, né? Mas ainda assim, a China tem uma questão curiosa, que ela tem, por razões, especialmente de poluição interna, né? Eles têm muito problema com a poluição nas cidades, né? Eles têm um plano agressivo de substituição de matriz, né, do crescimento da sua matriz energética, que era basicamente com combustível fóssil, passando para bastante combustíveis renováveis, né, e substituição de termoelétricas a carvão. Mas a China ainda está longe de ter o pico das suas emissões, que é o que todo mundo espera que aconteça até 2030. Inclusive o compromisso da China, né, na NDC para Paris, é que o pico das emissões da China aconteça antes de 2030. E a partir daí as emissões da China sejam decrescentes, né? As emissões da China ainda são crescentes, são as maiores emissões do mundo e ainda são crescentes. As emissões da Índia, que é o terceiro maior emissor do mundo agora, são crescentes também, bastante crescentes. E aí nós temos as emissões dos Estados Unidos, que são decrescentes, e as emissões da Rússia, que são estáveis, né? Às vezes decresce, às vezes cresce, tem um pouco a ver também com a questão da condição das florestas. Falando em Rússia, o senhor viu uma preocupação nessa COP com os impactos da guerra na Ucrânia e a questão energética na Europa, professor? Sim, bom, a questão energética na Europa é crucial, né, porque nós vamos ter falta de energia nesse inverno, né, e se a situação se perdurar vai ser mais crítico ainda no próximo inverno, e isso fez com que a gente tivesse uma espécie de retrocesso, né, nesse momento, com reativação de usinas térmicas para garantir o abastecimento de energia, mas não mudou o compromisso europeu com relação às suas metas para 2030. Então, o que se espera é que, passado esse momento mais terrível aqui da guerra, as coisas possam voltar ao seu curso normal, né? Por um lado. Por outro lado, no caso, a gente teve até uma sessão bem interessante que eu participei aqui, em que era uma sessão para avaliar o impacto da guerra nas emissões de gases de efeito estufa, né? E mostra que a guerra da Ucrânia, né, gerou de emissões adicionais às emissões que tradicionalmente se teria na Ucrânia, de 8 milhões de toneladas de CO2 equivalente, né, decorrente dos mísseis, das destruições, das áreas destruídas que têm que ser reconstruídas e assim por diante. Então, tem um impacto inclusive nas próprias emissões, né, além de impacto na biodiversidade, impacto na água, que é importante. Então,
E aí tem uma discussão, né? Na conta de quem cai esses 8 milhões de toneladas a mais, né? Na conta da Ucrânia, porque as emissões aconteceram na Ucrânia, ou na conta de quem perpetuou o ataque ao país, nesse caso a Rússia? Professor, falando agora de Brasil, isso já tocou um pouco aí nesse assunto, né, que um dos destaques foi a participação do presidente eleito, Lula. Com essa mudança de governo aqui no Brasil, de fato, a gente volta a ser um grande player nessa discussão ambiental no mundo? Eu acho que, sem dúvida, faz uma enorme diferença e basicamente é uma mudança 180 graus do país, né? O país estava numa situação que era uma espécie de sequestro, né? Se você me paguem para eu poder reduzir o desmatamento, né? Então, foi bem interessante que a forma, né, como o presidente Lula colocou, foi, primeiro, nós vamos reduzir o desmatamento e queremos chegar ao desmatamento zero. 2, queremos proteger a Amazônia porque é importante para nós, né? Ele deixou isso claro, foi bem interessante. 3, temos que investir nas energias renováveis, né? E depois, e completa que esses temas são temas que vão ficar no mais alto ponto na agenda porque a gente já está sofrendo as mudanças climáticas no Brasil. Quero aproveitar esta conferência para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo. Vamos priorizar a luta contra o desmatamento em todos os nossos biomas. Então ele faz o raciocínio do compromisso do Brasil consigo mesmo, né? Antes de dizer que, olha, e a gente vai fazer e é não condicionado, a gente vai trabalhar para redução do desmatamento independente do recurso que a gente possa receber agora. Se tiver apoio é ótimo, mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer se não tiver apoio. Eu acho que esse recado dado dessa maneira ele é muito interessante. Mas aí em seguida ele complementa, dizendo que é muito importante, especialmente para a condição dos países mais vulneráveis, não quer dizer o Brasil, mas os países mais vulneráveis, eles possam estar beneficiados por esses recursos 100 bilhões prometidos. E ele fala isso com uma certa autoridade, que praticamente nenhum outro chefe de Estado que está ali tem essa autoridade, de quem esteve democraticamente lá em 2009. Agora, essa participação do Lula foi com o presidente eleito, né? Ele não tem ainda a diplomacia brasileira na mão. Nessa COP, a gente tem uma tradição, né, diplomática brasileira de ser bastante atuante, sobretudo em conferências do clima. Não vimos isso ainda acontecer, né? Não, assim, é bastante atuante mesmo, e está sendo bastante atuante. Mesmo no governo Bolsonaro? Não, já ele sempre continua, mas continua só com aquele... Enfim, tinha que seguir a orientação que estava dada, né? Então... acabava que o Brasil não tinha protagonismo, porque a orientação dada é num sentido que você não fica protagonista, né? Você fica nessa lenga-lenga de dizer que precisa de dinheiro e tal, é meio vexatório e pouco produtivo, né? Então, quando o pessoal fala o Brasil voltou, são as mesmas pessoas, inclusive, né, que são os negociadores e tal, mas agora sob outras orientações. E aqui já na COP, ainda que informalmente, né, já houveram muitas consultas, né, dos diplomatas, com as pessoas que estiveram aqui, o próprio presidente, né, através do embaixador, né, o patriota que é embaixador aqui no Egito, que é uma pessoa que conhece muito sobre clima, né, e liderou as negociações de clima, né, tanto na COP em Paris, né, também conhece biodiversidade, liderou a COP de biodiversidade, então a pessoa conhece bastante o tema, e também os próprios negociadores ali no dia a dia conversando com pessoas que agora estão na equipe de transição, né. Então, com isso, eles capturam qual é o sentimento e para onde vai caminhar o Brasil, inclusive nas mensagens que o presidente Lula apresentou, né? Eles estavam todos lá na fala do presidente para capturar o que ele estava falando, e isso já serve de orientação para eles poderem ir já moldando, né, a participação do Brasil também numa transição, né, entre a política atual e a política que está projetada para acontecer no próximo ano. Essa é uma turma muito hábil, né? Nós temos Itamaraty, eles estão fazendo um pouco já essa transição. Já pensando numa possível COP aqui no Brasil, né, em 2025. O presidente Lula apresentou, né, a candidatura do Brasil para a COP, não quer dizer que só porque ele apresentou vai ser aprovada, mas obviamente é uma candidatura forte, porque a COP ela vai trocando de continente, né? Então em 2025 a COP seria uma COP na América do Sul, na América Latina, e aí o presidente Lula, enfim, fez essa proposta de fazer no Brasil, né? Não só no Brasil, né? Ele propôs fazer na Amazônia. Precisa ter um pouco a questão de logística, mas seria bem interessante mesmo.
Professor Tasso Azevedo, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Tá bom, foi um prazer falar com vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nesta conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção deste episódio foi da Júlia Pina e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malini. Até mais!